Bom dia, aqui quem fala é o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Se você gostar desse vídeo, lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Caso tenha alguma pergunta, estaremos à disposição para responder nos comentários. Hoje eu vou falar para vocês um pouco de algo que eu acho que é dúvida de todo mundo que tem vontade de ter uma melhor estética. Ao ver tantas informações nesse universo de tratamentos estéticos, vem a pergunta: e para mim, o que eu faço? Um tratamento minimamente invasivo, um tratamento de cosmetria, harmonização facial ou faço uma cirurgia? O que vai me ajudar a decidir, a tomar essa decisão? Em medicina, a gente costuma falar em padrão ouro. O que é padrão ouro? Padrão ouro é aquele tratamento que ele é considerado até aquele momento, porque a medicina ela é considerada uma ciência de verdades temporárias, ou seja, ela pode ser uma verdade naquele momento e depois no futuro descobrir que existe uma nova verdade, então por isso de verdades temporárias. Então o padrão ouro seria aquele tratamento que naquele momento histórico ele é considerado o melhor tratamento, baseado na literatura médica, em que todo tratamento novo que surgir, ele vai ter que se comparar ao padrão ouro para sabermos se ele é melhor, ou se ele é pior, ou se ele é igual. E na estética, mesmo que a estética ela não seja uma doença, ela também exige um diagnóstico, um prognóstico e um tratamento. Então não foge muito dos conceitos da medicina em si. E qual seria o padrão ouro dos tratamentos estéticos? Então eu vou explicar aqui que muitas vezes o tratamento padrão ouro é a cosmetria e algumas vezes o padrão ouro é a cirurgia. E isso aí eu acho que dá um norte muito bom para você que é paciente ou profissional da saúde começar a entender um pouco sobre como indicar um tratamento na estética. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a idade dos pacientes. Quando o paciente, eu costumo dividir os pacientes em mais de 40 anos e menos de 40 anos. Nos pacientes com menos de 40 anos, existem duas formas principais de embelezamento. Ou melhora da estética. Uma delas é as cirurgias de partes duras, né? O que seria cirurgias de partes duras? É aquele paciente que ele, digamos, considera que seu rosto seja feio por algum problema de deformidade facial, um queixo pequeno, uma região maxilar muito para trás ou muito para frente, ou um queixo muito pequeno, mandíbula muito pequena, em que os tratamentos que dão um excelente resultado são as cirurgias ósseas, né, ou de próteses faciais, muito feita aí com os cirurgiões bucomaxilofaciais também, como cirurgias ortognáticas, que ajudam inclusive a melhorar a parte funcional. Ou seja, são cirurgias de partes duras, porque o jovem não tem a pele sobrando, né, não tem problema de colágeno, então são cirurgias de partes duras. Então seria cirurgia de mandíbula, de queixo, de maxila, fazer movimentos faciais desses pacientes. Então muitos deles que talvez aparentemente têm um rosto não belo, pode melhorar muito sua estética com esse tipo de cirurgia. E na face nós também temos outras regiões que também são consideradas partes duras, que é a cirurgia de rinoplastia, né, onde vai mexer em osso e cartilagem, então a gente pode modificar o nariz, e as cirurgias de orelha, que também é uma cirurgia, uma região que composta o seu formato em cartilagem. Então, são cirurgias de parte óssea, ou se a pessoa não utilizar a parte óssea, ou colocar próteses faciais, né? Também é uma opção. Cirurgias de rinoplastia e otoplastia são as cirurgias para as pessoas com menos de 40 anos, que vai dar um resultado estético. E para as pessoas que não têm esse tipo de problema, de partes duras, quer melhorar as partes moles, os tratamentos indicados são os tratamentos de cosmetria, ou seja, a melhora de pele de um paciente com acne, por exemplo, com tratamentos dermatológicos, os pacientes que querem fazer um embelezamento com essa harmonização facial, com ácido hialurônico, com estímulo de colágeno, diversos tratamentos aí de cosmetria podem ajudar, ou como por exemplo a toxina botulínica para tirar rugas de expressão. Então eu considero que o padrão ouro seja na cirurgia, a cirurgia de partes duras e a cosmetria para os pacientes com menos de 40 anos. Nos pacientes
com mais de 40 anos, no meu entender, as cirurgias, principalmente de partes moles, não que isso exclua as cirurgias de partes duras, né? A rinoplastia, a ortoplastia e as cirurgias de mandíbula, e elas podem também ser feitas nas pessoas com mais de 40 anos, inclusive se tiver indicação, é excelente que seja feito. Mas o global, assim, dos pacientes, porque normalmente se eles tiveram esse problema estético, eles já corrigiram isso antes dos 40 anos de idade, se tinha esse incômodo estético, né? A grande maioria já resolveu isso antes dos 40. Então, depois dos 40, normalmente são pessoas que não tinham queixas estéticas dessa parte e a partir dos 40 começaram a ter, normalmente relacionado a cirurgias de partes moles. Ou seja, a queda dos tecidos faciais, tanto da posição dos coxins gordurosos na face, da pele, das partes profundas da face. Então, nesses pacientes, o maior benefício normalmente está relacionado a cirurgias e cirurgias de partes moles. Na face, a cirurgia mais indicada, que tem o melhor resultado, maior durabilidade, é o lifting facial, né? Ou o lifting facial ou algumas partes do lifting facial que a pessoa venha a fazer. E a parte de cosmetria, ela viria como um complemento, né? Primeiro faria um lifting facial para dar a melhora completa da face e a cosmetria vai lá para pequenos refinamentos de pele, de volume, de colágeno, então ela seria como um complemento. Na prática, o que a gente acaba observando? 3 situações. Paciente que faz o lifting facial e depois faz complementos, que é o tratamento ideal, é o padrão ouro aí do tratamento facial do paciente com mais de 40 anos de idade. O que limita muitos pacientes a fazerem isso, é um custo financeiro maior de submeter a um ato cirúrgico, o medo da cirurgia, né? de ter submetido a um ato cirúrgico, e o trauma de hospitalização, corte, tudo isso. Então muitos querem tentar ainda resolver isso apenas com a cosmetria. O que eu vejo que acaba muitas vezes sendo um erro, porque acabam fazendo vários procedimentos, tendo um grande gasto financeiro e não chegam no resultado esperado, porque a cosmetria ela ainda não tem, pode ser que no futuro venha a ter, a possibilidade de fazer um tratamento ideal numa face mais envelhecida. Então muitos pacientes acabam um grupo indo para a cirurgia facial, um grupo fazendo a cosmetria completa. O que eu chamo de cosmetria completa? Que seria a situação, pelo menos, mais próximo do ideal, se não for a cirurgia. A cosmetria completa é fazer tudo que existe de possibilidade dentro da cosmetria, ou seja, a harmonização facial, os bioestimuladores, usar toxina botulínica, usar o laser, usar os peelings, ou seja, todos os armamentos possíveis que faz com que sejam vários procedimentos que vão somando o resultado e o custo financeiro disso acaba muitas vezes ficando até mais caro do que a cirurgia. Uma terceira possibilidade é fazer uma mescla entre pequenos procedimentos cirúrgicos e a cosmetria completa, ou seja, a pessoa não quer fazer uma cirurgia facial inteira, mas ela faz, por exemplo, uma blefaroplastia e a cosmetria, ou ela faz uma lipo de papada com a cosmetria, ou ela faz uma cervicoplastia com a cosmetria, então ela faz uma pequena etapa cirúrgica, não sendo uma cirurgia completa, e a cosmetria, que também é uma situação intermediária para aquela pessoa que ela não tem aquela coragem toda para fazer cirurgia, mas ela também não está satisfeita ali 100% com a cosmetria, e existe essa possibilidade intermediária. E muita coisa que a gente observa na prática, e que eu acho que às vezes é válido, mas muitas vezes não, por isso tem que muito ser vista a possibilidade do paciente, é aquele paciente que ele quer ter uma melhor estética, mas ele tem uma possibilidade financeira muito pequena e ele quer resolver isso com cosmetria. Então, nessa situação, é importante lembrar o paciente que com pequenos tratamentos cosméticos os resultados vão ser muito pequenos, com algumas exceções. Os locais onde a gente consegue, com apenas uma seringa, por exemplo, de ácido hialurônico, ter algum resultado, é na rinomodelação, que é usar o ácido hialurônico para melhorar um pouquinho o nariz, e no preenchimento labial. São as únicas regiões que a gente consegue, com uma pequena quantidade, ter algum resultado. Na maioria das regiões, vai ser necessário, por exemplo, um preenchimento facial, no mínimo 4 seringas de ácido hialurônico, isso no mínimo, e vários outros tratamentos de cosmetria. Então, aquela pessoa que tem um dinheirinho muito pequeno,
vai investir na cosmetria, ela tem que ter ciência que muitas vezes aquele investimento dela vai dar um resultado muito pequeno, muito longe daquilo que ela esperava. Então é uma coisa muito importante em ser lembrado e ser enfatizado. Então, na minha opinião, no paciente acima de 40 anos, o tratamento padrão ouro, se a pessoa tiver a possibilidade e a disponibilidade, é fazer a cirurgia de lifting facial e complementar com a cosmetria. Esse é o padrão ouro e todas essas outras possibilidades que eu falei são possibilidades secundárias em que a pessoa vai conseguir algum resultado, mas nunca aquele resultado que ela poderia atingir com um tratamento padrão ouro. E, em geral, quais são os tratamentos padrão ouros em estética? Isso é muito interessante, que com a evolução, com a tecnologia, alguns tratamentos padrões ouros que eram cirurgia viraram de cosmetria. Mas nem todos. Lógico que é o sonho da indústria e das pessoas também, querem cada vez um tratamento com menor invasão e de recuperação mais fácil, é que tudo fosse para cosmetria. Mas na prática isso ainda não acontece, até porque também os tratamentos cirúrgicos vão evoluindo e oferecendo resultados cada vez melhores, fazendo com que fique mais longe essa distância entre a cirurgia e a cosmetria. Então eu vou dar alguns exemplos. Tratamentos de rugas de expressão, cara de brabo, ruga na testa, sorriso. Então, existe cirurgia para melhorar isso, né? Existem cirurgias para seccionar o músculo aqui dos pés de galinha, seccionar esses músculos da ruga aqui da testa, ou essas rugas de cara de brabo. Só que você observou que na prática, a toxina botulínica, ela apresenta melhores resultados mais previsíveis e com menor morbidade. Ou seja, entre cirurgia e toxina botulínica, vitória para a cosmetria. A cosmetria tem o padrão ouro para esse tipo de problema. Outra situação em que a cosmetria vence. Existem tratamentos de pele para rugas finas que eram tratamentos ablativos, ou seja, você pegava uma lixa de mão e lixava o rosto da pessoa para melhorar essas rugas finas de face. Isso causava bastante lesão da pele, mas isso existiu no passado. Existe livros de cirurgia plástica mostrando isso. E algumas vezes algum cirurgião ainda utiliza esse tratamento. Só que hoje, com a tecnologia, utilizando os lasers ablativos de erbium, laser de CO2, então são lasers que eles têm a precisão de colocar a energia correta, na profundidade correta, é ablativo e fracionado, ou seja, faz um ponto sim, um ponto não, fazendo uma recuperação mais rápida, mais segura, fez com que a tecnologia conseguisse um tratamento ablativo da pele, de melhora dessas rugas finas, e estímulo de colágeno muito superior ao tratamento cirúrgico, que depende muito da mão do cirurgião, a pressão que ele coloca naquela lixa. Ele também não consegue fazer um tratamento fracionado, uma partezinha sim, uma parte não, que só um sistema computadorizado conseguiria fazer. Então, a cosmetria, pela segunda vez, ela tem o padrão ouro de melhor tratamento. Agora eu vou falar duas situações em que a cirurgia é o padrão ouro. Então, a pessoa tem um problema, por exemplo, de um nariz inestético. Existe hoje, com o preenchimento do ácido hialurônico, a rinomodelação, que a gente pode dar pequenas levantadinhas no nariz, pequenos ajustes, mas isso está muito longe do que pode oferecer a cirurgia, né? Porque a aplicação do ácido hialurônico só vai aumentar o nariz, então muitas vezes a gente quer diminuir o tamanho do nariz, a gente quer tirar a projeção, o nariz é muito projetado, quer diminuir essa projeção, quer diminuir o comprimento, quer diminuir o tamanho, então tudo isso só a cirurgia vai permitir. Outra coisa que a cirurgia vai permitir é melhorar, além da parte estética, a parte funcional do nariz. A pessoa pode respirar mal por desvio de septo, hipertrofia dos cornetos, problema das válvulas nasais externas, problema das válvulas nasais internas. Então, tudo isso, a cirurgia ela pode ser feita de maneira funcional e estética. Então, isso é impossível de um tratamento da cosmetria conseguir oferecer. E, por terceiro, na cirurgia, a gente consegue muito mais refinamentos, porque a gente está observando as estruturas cartilaginosas, então um resultado muito mais refinado, muito mais personalizado do que um tratamento com cosmetria, que tu vai colocar um produto e esperar que ele dê um volume global naquela região, mas sem detalhar parte por parte do nariz, como a cirurgia pode oferecer. Então, nessa situação, o padrão ouro, rinoplastia cirúrgica. E a segunda e a quarta situação, que eu vou citar aqui como exemplo, né, é a lipoaspiração. A gente tem na cirurgia a lipoaspiração cirúrgica,
E na cosmiatria nós temos os aparelhos minimamente invasivos, né? Que pode fazer uma diminuição da gordura, como o Cool Sculpting, por exemplo, ou os emptiers, né? Que são produtos que a gente injeta na gordura com uma agulhinha, como fosse um botox, e ali derrete um pouquinho a gordura, e outros tratamentos ali minimamente invasivos. Por que esse tratamento minimamente invasivo não vai chegar a ter o mesmo resultado da lipoaspiração? Primeiro, porque a quantidade de gordura que vai tirar vai ser muito pequena e localizada, e às vezes é um aparelho que ele faz uma retirada global, não faz uma retirada, às vezes, planejada e pensada e desenhada, como a cirurgia pode fazer. Segundo, que a lipoaspiração ainda criou uma evolução grande na cirurgia, que distanciou ainda muito mais dos tratamentos minimamente invasivos. Ou seja, hoje com a lipoaspiração de alta definição, a gente consegue fazer desenhos artísticos dentro do abdômen da paciente, dentro do corpo da paciente, que os tratamentos minimamente invasivos não conseguem fazer. Segundo lugar, a gente consegue fazer uma retirada muito maior de gordura de todo o corpo da paciente, o que é impossível com um tratamento minimamente invasivo, em que a pessoa vai tratar região por região, tirando pequenas quantidades de gordura, e fica muito diferente. Segundo, com a lipoaspiração, a gente pode utilizar essa gordura para fazer enxertos nos glúteos, nos braços, no deltoide, nas coxas, em várias regiões do corpo. Então a gente pode retirar e colocar, a gente faz uma lipoaspiração e uma lipoenxertia, né? Então é uma lipoescultura, utilizando essa gordura para esculpir o corpo da paciente. Enquanto os tratamentos minimamente invasivos não têm um tratamento de retirada dessa gordura para ser utilizado, ele apenas vai fazer uma diminuição daquela gordura, e aquilo ali vai ser metabolizado e sair pela urina. Então, nessa situação, o vencedor, a cirurgia como padrão ouro. Então, acho que tentei ser o mais claro possível sobre esse assunto e